Vamos falar novamente sobre privatizações de ativos e uma audiência pública na Câmara discute aí irregularidades no modelo de privatização da Eletrobras. O Vitor Moraes traz os detalhes. Modelo de capitalização da Eletrobras ainda gera dúvidas, mas processo deverá se dar até maio. As ações da empresa caíram nessa semana após a divulgação de balanços relativos ao terceiro trimestre. O lucro líquido da companhia apresentou queda de 65% na comparação com o igual período do ano passado. Em junho, o Congresso aprovou a medida provisória que viabiliza a desestatização da Eletrobras. Em audiência na Câmara, a integrante da diretoria de compliance da empresa, Camila Gualda, destacou que na prática não existe privatização. O processo de capitalização da Eletrobras, ela consiste numa modalidade de aumento do capital social. A União emite novas ações. A União hoje, que é a nossa controladora, ela não compra essas ações, né? A União acaba por ser diluída e deixa de ser nossa controladora para ser, então, mais uma acionista relevante da companhia. Camila Gualda acrescenta que a capitalização prevê novas concessões de geração de energia por 30 anos. Contrário ao processo, o diretor da Associação dos Empregados de Furnas, Vitor Costa, avalia que os números da empresa são positivos. A gente acumula aí no ano um lucro de 5,1 bi. Nos últimos 3 anos, a gente tem aí mais de 35 bilhões de lucro acumulados. A Eletrobras hoje tem um caixa de 20,4 bi de reais, EBITDA nos últimos 12 meses também nesse valor, e está extremamente saudável a relação geração de caixa, dívida, EBITDA, está em 0,9 nesse balanço, o que significa que a Eletrobras está pronta para realizar investimentos e desenvolver o Brasil. Para Vitor Costa, a capitalização da Eletrobras vai contra os interesses públicos. Ainda na audiência, a representante do BNDES, Lidiane Delesderrier, explicou que os órgãos competentes vão fiscalizar o processo. É muito mais grave do que haver um mau uso de informação e haver algum inadimplemento desse contratado perante o BNDES, é haver esse mesmo inadimplemento perante os órgãos reguladores, a própria CVM e o próprio Banco Central, porque isso ensejaria, no limite, algum tipo de descredenciamento do próprio conglomerado, da própria empresa, perante a sua atuação no âmbito do universo de mercados de capitais. De acordo com Lidiane, o papel do BNDES é trazer oferta ao mercado já no começo do ano que vem. Por outro lado, o Tribunal de Contas da União está fazendo uma análise do processo de capitalização da Eletrobras. Paulo Pozonoff, me lembro que eu conversava aqui em São Paulo com Wilson Ferreira Júnior, que era da iniciativa privada e presidiu a Eletrobras aí por um bom tempo, né, saneou a empresa. Ele dizia que quando ele resolveu, no Rio de Janeiro, ficar no único prédio que era de propriedade da Eletrobras e devolver os demais, aí numa questão de economizar com aluguéis e outros recursos, né, ele demorou quase 3 anos para conseguir fazer isso. E ele citava as dificuldades da empresa, as distribuidoras que eram deficitárias, a energia era muito mais cara no norte e nordeste, caía energia, tinha apagão e havia toda aquela polêmica sempre na justiça de evitar os leilões das distribuidoras. Nós observamos também que nesse governo Bolsonaro, Salim Matar, que é da iniciativa privada, era o secretário de desestatização, deixou rapidamente o governo justamente pelas dificuldades de concessões, privatizações. E a Eletrobras, a gente observa, também há um grande empenho para que ela não seja privatizada. E, infelizmente, né, muito interesse político, justamente para não vender uma estatal, para ele poder indicar o primeiro, o segundo e o terceiro escalão em relação às estatais, né, Paulo? Marcelo, estatal realmente só serve como cabide de emprego e para mostrar para aqueles que querem ver a ineficiência do Estado enquanto empresário. Estado não deveria ter empresas. O entrevistado ali até disse, eu anotei aqui, que a privatização da Eletrobras vai contra os interesses públicos. Eu acho muito curioso esse tipo de argumento, né, amplo. Eu, por exemplo, sou completamente a favor da privatização não só da Eletrobras, como também dos Correios, Petrobras. Acho que o governo, o Estado brasileiro, ele não tem que exercer esse papel de empresário. Então, toda privatização, na verdade, é em prol
do interesse público. É o nosso dinheiro ali investido, sempre muito mal gasto, e no caso de algumas empresas, eu acho que esse é o caso da Eletrobras, é o caso, claro, da Petrobras, são entraves até a nossa economia como um todo, porque geram aí cartéis, monopólios, impedem a livre concorrência e acabam prejudicando também o bolso do consumidor final. Acho que no caso da Petrobras é mais fácil de as pessoas perceberem isso do que no caso da Eletrobras, mas enfim, é o caso das duas também, dos Correios, né? A gente vive um setor de logística que é bastante competitivo e os Correios, na verdade, se transformaram num grande, além de um grande gastador, um grande desperdício de recursos, num entrave a essa livre concorrência no Brasil. É uma pena que o ministro Paulo Guedes não tenha conseguido levar a cabo aquele seu projeto que previa 1 trilhão em privatizações ao longo desses 4 anos do governo Bolsonaro. Resta-nos, Marcelo, ficar aqui com a esperança do ministro Tarcísio.